eu não sou multitarefas, né? As mulheres têm essa vantagem, nós homens temos uma dificuldade grande de fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. A gravação está sendo iniciada, então, bom dia a todas, bom dia a todos. Vou iniciar o compartilhamento de tela para que nós possamos lecionar a matéria de hoje. Eu acho que hoje é aula 20 ou 21, eu já me perdi, mas espero que vocês não se percam. Nós já falamos de concurso público, nós fomos até o final aqui de concurso público, nós já falamos de aprovação. Eu acho que sim, eu brinquei com vocês, eu acho que, sei lá, quem que eu peguei para conversar foi a Luana, que a Luana passou num concurso em primeiro lugar e ficou milionária pela Mega Sena, não foi isso? A gente está falando de provimentos originários e derivados. Vamos ver se eu chego aqui no roteiro no momento certo. Ah, sim, provimentos originário e derivado. E nós falamos que na doutrina, o único provimento originário que existe é o da nomeação, mas a nomeação não garante que a pessoa se torne servidor público, é preciso que ela tome posse, é preciso que o Estado dê posse a ela. Porque se ela não tomar posse, ela jamais será servidora pública, ela jamais será agente pública. Foi este o ponto que nós paramos na aula passada e a partir daqui que nós vamos dar continuidade, ok? Nós falamos que o termo técnico para nomeação é ato de ingresso no serviço público, tanto para concursados, para cargos efetivos, quanto para cargos em comissão. De qualquer forma, eu falei para vocês que, embora chame ato de ingresso no serviço público, é um ato que ele ainda tem a dependência de tomar posse. Enquanto não houver posse do servidor público, a nomeação não torna, embora seja a doutrina apresente a nomeação exatamente desse jeito, como ato de ingresso, e esta é a resposta certa numa questão objetiva, numa questão que você tem que fazer o xizinho na alternativa correta, a nomeação não garante, não torna a pessoa nomeada um servidor público. Para isso é preciso que haja posse, e por isso que a Constituição, em vez de usar nomeação, utiliza o termo investidura. Então vamos lá. Próximo provimento, e agora provimentos derivados. Promoção, eu acho que essa dispensa discussões, dispensa muita conversa, porque acaba sendo um provimento que todo mundo sabe, né? Todo mundo quer ser promovido, mas vamos melhorar essa ideia, né? Promoção é um critério, é um provimento derivado, apenas quem é servidor público pode ser promovido na carreira, e existe sempre um critério pré-estabelecido em lei, e por este critério o servidor ascende na carreira, ou seja, ele sai de um cargo mais baixo e vai para um cargo mais elevado. A promoção, também chamada de desenvolvimento do servidor na carreira, tira o servidor público, o agente público, do cargo de baixo e o coloca no cargo de cima. O tenente, quando ele ingressa no serviço militar, como oficial, tenente é o primeiro cargo de oficial, a primeira patente militar, ele só se torna capitão depois que for promovido de tenente para capitão, ou seja, ele pode chegar até general, mas para que ele ascenda, para que ele suba na carreira, para ele se tornar capitão, ele precisa deixar de ser tenente. Agora vamos falar de servidores civis. Para que um juiz substituto se torne juiz auxiliar e de juiz auxiliar para juiz titular, é preciso que ele suba na carreira, que ele seja promovido. Ele, enquanto não for promovido, ele continua no mesmo cargo. Se não for promovido para capitão, ele continua tenente. Se ele não for promovido para juiz titular, ele continua como juiz auxiliar. E só é possível, a pessoa só pode estar num único cargo, não é possível acumular 2 cargos. Não dá para ser tenente e capitão ao mesmo tempo. Não dá para ser juiz substituto, juiz auxiliar, desculpe, e juiz titular ao mesmo tempo. É sempre preciso, para subir no cargo, deixar o cargo anterior. Ok? Próximo provimento derivado é o da readaptação. Vamos voltar aqui no promoção. Para fins de promoção nos cargos de juiz e de promotor, por exemplo, a legislação específica prevê 2 critérios de promoção: promoção por mérito e promoção por antiguidade.
Promoção por antiguidade, ela é muito objetiva, ela é muito impessoal. A pessoa que estiver há mais tempo no cargo, ela tem o direito de, por antiguidade, ser promovida para o cargo superior. Ou seja, é um critério objetivo. Quem estiver, como diz o ditado popular, antiguidade é posto. Ou seja, quanto mais antigo você tiver no serviço, mais é o seu direito a ser o próximo a ser promovido de cargo. Porém, embora seja muito adequado à impessoalidade, a antiguidade ele é um critério contraditório em relação ao princípio da eficiência. O princípio da eficiência, pelo princípio da eficiência, o critério de promoção deve ser o critério de mérito. Ou seja, a pessoa precisa merecer a promoção e não, veja, existem, então, dois critérios de promoção. O critério, olha, eu mereço ser promovido porque eu estou aqui há mais tempo que todo mundo e não subi ainda. E existe o critério de mérito, não importa quanto tempo você esteja na carreira, se você efetivamente é alguém eficiente no exercício das suas funções, é você que merece subir na carreira, subir na empresa, vamos dizer assim, e não aqueles que estão há mais tempo. Então, nós temos um critério objetivo, ou seja, quem estiver há mais tempo merece a promoção, e nós temos um critério objetivo com base na eficiência, só aqueles que efetivamente realizam o serviço de maneira adequada e eficiente é que merecem a promoção. Ou seja, nós temos dois critérios e é preciso entender que o mérito, ou seja, quais são as formas de você mostrar o mérito, como você comprova o merecimento. Embora merecimento seja juízo de valor, ele precisa ser identificado da maneira mais quantitativa possível. É preciso criar indicadores de mérito, é preciso criar notas de desempenho. E essas notas acabam sendo de maneira objetiva a saber se aquela pessoa merece ou não. Eu vou dar um exemplo muito interessante com relação à aprovação nas avaliações escolares ou avaliações de faculdade. A nota do aluno, ela pode não demonstrar que o aluno efetivamente conhece a matéria, mas a nota acaba sendo um critério objetivo para, haja vista que a pessoa conseguiu atingir aquela nota acaba se tornando um critério objetivo de sua aprovação na matéria e talvez até a sua, por serem notas altas num determinado caso, mostra que aquele aluno efetivamente aprendeu, mas ter notas não significa que o aluno sempre é um bom aluno, que ele conheceu toda a matéria. Às vezes a pessoa simplesmente decorou tudo e passou. Às vezes a pessoa colou e passou. Então são outras, existem várias outras formas de obter a pontuação máxima sem efetivamente a pessoa ter aquele mérito. Porém, por força de boa fé, por força de muitas presunções de que todos cumprem a regra do jogo adequadamente, entende-se que o mérito deve ser avaliado daquele modo. Então, é uma discussão muito grande com relação à impessoalidade. Os entusiastas da impessoalidade são muito refratários à ideia de mérito, porque o mérito pode acabar sendo utilizado de maneira pessoal, ou seja, é possível que pessoas sejam promovidas na carreira por serem amigas do avaliador, coisa que isso é impossível de acontecer se a promoção acontecer exclusivamente por antiguidade. Mas essas discussões são muito, assim, elas não cabem, vamos dizer assim, neste momento aqui onde nós estamos. Nós podemos até falar a respeito destas questões, mas, como que eu vou dizer? Não nos interessa. Gente, eu fiquei aqui tentando entrar no chat para ver se vocês tinham alguma coisa, achei. Não, vocês não têm, não tinha nada no chat. Então, se me perdoem porque eu fiquei mexendo na minha tela aqui e atrapalhei a nossa exposição. Bom, de qualquer forma, nós temos aqui um critério que é pré-estabelecido em lei. A lei pode criar outros critérios e esse critério dado pela lei é o critério que deve ser utilizado para promover os servidores. Não é porque existe a promoção que todos serão promovidos.
ainda que exista uma pessoa há 20 anos no cargo e ela tenha o direito subjetivo de ser promovida, porque afinal de contas ela já está há muitos anos esperando a promoção e a promoção não chegou, enquanto não houver cargo vago disponível para que ele seja promovido, não há possibilidade de promoção. Vamos imaginar que você seja, sei lá, vamos escolher alguém. Vamos imaginar que a Marcela Vassalo, ela é juíza, e ela é juíza titular na vara de Indaiatuba, e ela já está lá há 25, 30 anos como juíza titular de Indaiatuba. E ela é a juíza que está há mais tempo no cargo de juiz titular. Ela tem a próxima vaga para ela, o próximo cargo na carreira dela é de desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, assim, só tem ela como juíza auxiliar, quer dizer, ela é a juíza titular mais antiga do Tribunal de Justiça. Ela é quem tem mais o direito, por antiguidade, de se tornar desembargadora. Porém, não há, assim, no estado de São Paulo, acho que são 450 desembargadores, ou seja, 450 cargos de desembargador, e todos os cargos estão lotados. Nós temos 450 cargos e nós temos 450 desembargadores ou 450 desembargadoras nestes 450 cargos. Está tudo lotado. Veja, ainda que ela tenha o direito inalienável, o direito subjetivo de ser promovida, ela só poderá ser promovida quando algum dos 450 cargos estiver vago. Enquanto não houver vaga, enquanto alguém não se aposentar, enquanto alguém não pedir para sair, enquanto eles estiverem nos cargos, ainda que haja o direito à promoção, ela não tem como acontecer porque não há cargo para o qual ser promovido. Então, ainda que a pessoa tenha o direito, é preciso que haja cargo vago, do contrário, não é possível. E falei uma outra coisa importante também. Vamos imaginar que alguém seja juiz auxiliar e não há cargo nenhum para juiz titular. A pessoa, embora tenha o direito de ser promovido, é preciso que haja um cargo de juiz titular para que essa pessoa, juiz auxiliar, possa ascender ao cargo acima. E para que isso aconteça, os juízes que estão como juízes titulares, eles precisam deixar os cargos de juiz titular de alguma forma. Ou algum deles tem que ser promovido para desembargador, ou algum deles tem que pedir aposentadoria, ou algum deles tem que pedir exoneração, ou algum deles, sei lá, venha a falecer. Ou seja, o cargo precisa abrir, precisa ficar vago para que este cargo fique disponível ao preenchimento por promoção dos que estão abaixo dele. Ok? Então, promoção não é algo que acontece de maneira automática, existe sempre um critério, existe sempre uma verificação de saber quem são as pessoas aptas àquele cargo. E se por acaso houver 10, 15 pessoas que se interessam pela promoção, querem ser promovidas, e há apenas um cargo disponível, claro que haverá uma disputa dessas pessoas pelo único cargo vago, e elas serão classificadas segundo este critério, ou antiguidade ou mérito, ok? Eu acho que isso é suficiente para entender a promoção por hora, e vamos então para o próximo provimento, que é o da readaptação, que está lá no artigo 24 da Lei 8.112, que é a Lei do Serviço Público Federal. Eu vou dar um exemplo que não tem absolutamente nada a ver com a realidade, mas vamos imaginar que nós temos a seguinte situação. Existe um serviço público de motorista, existe um servidor público que é motorista de ônibus. Por favor, gente, esse exemplo é fora da realidade, tá? Mas é para entender. E este motorista, por algum motivo, ele teve a perda das capacidades motoras, ou seja, ele não consegue mais dirigir, ele perdeu a possibilidade de andar por alguma fatalidade, por alguma coisa terrível, ele não tem mais condição de usar as pernas e logo não consegue mais dirigir um ônibus. Ele como servidor público, ele é estável, ele tem o direito ao cargo, ou seja, o cargo é dele, ninguém o tira do cargo, e essa pessoa, porque não pode mais dirigir, ou seja, ele não tem mais condições de exercer a sua função, ele pode ser aposentado por invalidez. Mas a aposentadoria por invalidez força o Estado a ter duas despesas. Vai ter que pagar a aposentadoria para esse servidor aposentado
e vai ter que contratar, vai ter que nomear um novo motorista para exercer as funções, porque afinal o serviço público precisa ser realizado. Então, o que acaba acontecendo? Existe a possibilidade de readaptar aquele motorista para funções que não são necessárias o uso, em que não há funções em que o uso das pernas não é necessário. Ele pode ser readaptado para atuar num cargo administrativo ou mesmo atuar, como dizem os exemplos antigos, virar cobrador de ônibus, ou seja, ele não precisa dirigir, ele para ser o cobrador do ônibus, ele precisa apenas ficar sentado. Eu sei que também isso é bem anacrônico, porque atualmente acho que nem mais existem cobradores, né? Com crachá, com tags, a pessoa já entra no ônibus e já faz o pagamento sem precisar trocar o dinheiro. Mas vamos agora pensar numa situação, num exemplo mais efetivo. Vamos imaginar que a fatalidade aconteceu com um oficial de justiça. O oficial de justiça é um servidor público cuja função principal é determinar a citação dos réus nos processos judiciais, ou seja, é ele que dá a declaração pública de que aconteceu o fato verídico de que o réu tem ciência de um processo contra si. Se não houver a certeza de que o réu sabe do processo, o processo não pode começar, porque não foi dado a ele a oportunidade de saber do processo e não foi dado a ele a oportunidade de se defender. Sem isso, o processo judicial é nulo, de pleno direito. Então, essa é a importância do oficial de justiça no processo judicial, e ele é quem confere, ele quem dá a certeza, que dá segurança jurídica ao processo de que o réu efetivamente sabe da ação que existe em face de si. E o oficial de justiça também ele serve para executar os réus, ele serve para correr atrás do réu e não só citá-lo, mas também intimá-lo de penhoras. Bom, se o oficial de justiça não tiver capacidade física de realizar essa função, há uma dificuldade no exercício de suas funções, de modo que subir escada, descer escada, ir até a casa do réu para realizar a sua citação, tudo isso, em caso de perda das funções motoras das pernas, isso pode impedir o exercício das funções públicas atinentes ao seu cargo, de modo que ele deve ser readaptado. Uma outra situação muito comum é a situação de servidores públicos que, por força de uma terrível doença psíquica, por exemplo, é muito comum no serviço público da Secretaria de Educação, que professores do ensino fundamental ou do ensino médio, professores da rede pública de ensino, sejam acometidos de depressão, de síndrome de pânico, de situações em que essas pessoas não conseguem, por força dessa doença psíquica, entrar em sala de aula e lecionar. Motivo que impõe o afastamento desse professor para tratamento médico, mas o tratamento pode não ser suficiente, ou ele é afastado, mas o tratamento pode não ser suficiente para resolver esse problema mental terrível. E se o professor não entrar em sala de aula, ele não tem como ser professor na rede pública de ensino. Ele não tem como, sem o contato com os alunos, ele não tem como lecionar. Nesse modo, ele pode, em determinadas circunstâncias, ser considerado não apto ao serviço e pode, em determinadas circunstâncias, ser aposentado compulsoriamente por invalidez. Para evitar a perda do trabalho desse servidor público, é possível que esse professor seja readaptado para funções administrativas, vai trabalhar na coordenação pedagógica, vai trabalhar na biblioteca, vai trabalhar num local em que não precise lecionar. E para que isso aconteça, esse professor ele vai ser retirado da sala de aula e vai ser colocado no exercício de outras funções. Aquele oficial de justiça vai ser retirado das funções de oficial de justiça e vai ser readaptado, por exemplo, nas funções de um cartório, de uma secretaria da vara, vai trabalhar no setor administrativo, onde ele poderá ficar sentado o tempo todo e trabalhar sem a necessidade de correr atrás de réu. E para isso, é preciso a caracterização da situação física ou psíquica que limita as suas capacidades, limitações essas que impedem a plena realização de suas funções administrativas, e é preciso também verificar que existe
um cargo disponível para ele, porque se não houver um cargo vago de, sei lá, na biblioteca ou na coordenação pedagógica, aquele professor que foi afastado da sala de aula não tem para onde ir, porque não existe aquele cargo ainda. Então, veja, se não houver o cargo vago, o servidor ele é considerado excedente. Ele fica em casa, sendo remunerado proporcionalmente pelas suas funções, e se não houver condições de exercício de qualquer função, dada a seriedade da limitação, ele será aposentado. Eu me lembrei de um outro exemplo. Vamos imaginar um policial militar que, por força de uma situação de confronto, um confronto com, sei lá, um momentinho só, a gente está passando o carro do som aqui do lado de casa. Desculpa, gente, passou um carro de som aqui, eu não estava conseguindo pensar, dado a altura do microfone, do megafone dele. Voltando. Muitos policiais, eles, por força de confronto com confronto na rua, ele acaba não conseguindo mais empunhar uma arma, ele, por força de uma situação trágica na vida dele, ele não consegue mais vigiar e proteger. Situação em que ele deve ser readaptado para funções administrativas no escritório da Polícia Militar. E, assim, ele deixa de fazer policiamento ostensivo e vai trabalhar em outra função. É uma situação que é preciso que haja um cargo vago lá no escritório, é preciso que haja um cargo administrativo vago para que ele seja transferido, para que ele seja readaptado para aquela função. Se não houver esse cargo, ele vai para casa na condição de excedente, ok? E se por acaso essa limitação física ou psíquica for muito alta, ou seja, se houver um atestado médico indicando que as limitações que essa situação nova, física ou psíquica, acometeu o servidor público, se essas limitações forem excessivas, ou seja, não dá para exercer nenhuma função de nenhum cargo disponível dentro da classe daquele servidor, ele será aposentado por invalidez. Uma coisa importante, não adianta pensar que ele, veja, a pessoa passou num concurso de professor e ele está na classe dos professores, ele passou num concurso para policial militar, ele está na classe dos policiais militares, ele passou num concurso de professor de justiça, ele está na classe dos serventuários da justiça. Não adianta ele achar que ele vai ser readaptado num cargo fora daquela classe de servidores. Ele não tem como, sendo do setor do Departamento da Secretaria de Educação, ser readaptado fora da Secretaria de Educação e fora daqueles cargos do mesmo nível técnico dele. Se ele, por acaso, for um técnico judiciário nível médio, ele não pode ser readaptado para exercer funções atinentes a um analista que é nível superior. Mas se o oficial de justiça ele tem um grau, um nível de um nível técnico, ele pode ser readaptado para outro cargo da mesma classe dele, que seja também de nível técnico. Não dá para readaptá-lo a um cargo muito diferente daquele que ele tinha anteriormente. E quando ele é readaptado e passa a atuar naquele novo cargo, a carreira dele passa a ser daquele novo cargo e não a carreira do cargo anterior, ok? E quando a gente fala de readaptação, a adaptação deve ocorrer para outro cargo de atribuições afins ao cargo originário, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, ou seja, tudo isso aqui tem a ver com a readaptação precisa acontecer dentro da mesma classe do cargo daquele servidor. E, claro, depende de inspeção médica e precisa haver avaliação médica com certa, com certa, com certa periodicidade. De 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, depende do serviço público, é preciso uma nova avaliação por médico para verificar se aquelas condições de limitação físicas ou psíquicas, elas continuam iguais, se elas pioraram, se elas melhoraram. Se por acaso aquela condição que determinou a readaptação deixa de existir, pode-se imaginar até mesmo na recolocação do servidor público no seu cargo originário. E se por acaso houver a piora das condições, talvez seja o caso de alterar, ele deixa de atuar naquele cargo na readaptação e ele é aposentado por invalidez, ok?
Bom, alguma dúvida até aqui? Deixa eu abrir o chat para ver se vocês estão me acompanhando. Não, ninguém falou nada aqui no chat, vamos continuar. Existe um outro provimento derivado chamado reversão. E a reversão tem a ver com houve uma situação que foi, o servidor público teve uma situação dele mudada, e esta situação mudada, ela é revertida, né? Ela retorna à situação anterior. Então, a reversão tem por definição o retorno do servidor aposentado ao exercício de suas funções. A reversão deve ser entendida, se você quiser o nome completo, reversão de aposentadoria. O servidor, isso aqui é talvez a situação mais comum. É muito, assim, o servidor público ele pode ser aposentado por invalidez, seja porque tem condições físicas ou psíquicas que impedem a realização das suas atividades. E, assim, se o laudo médico fala assim, olha, não tem jeito, essa pessoa sofreu um acidente vascular cerebral que causou a perda das funções motoras e algumas perdas de comunicação e perda de compreensão da realidade. Ou seja, a pessoa deve ser aposentada por invalidez. Mas qualquer que seja o motivo da aposentadoria por invalidez, ainda que o médico diga que entende que aquela condição a que a pessoa está submetida é uma situação irreversível, ou seja, um AVC com terríveis condições, terríveis situações, ainda assim, aquela pessoa com uma mudança irreversível nas condições físicas ou psíquicas deve passar por uma reavaliação. Periodicamente deve ser submetido a uma nova avaliação médica, um novo exame médico, para verificar realmente se as suas condições médicas elas se mantêm, se o tratamento causou melhora das suas condições físicas ou psíquicas, ou se piorou. Então, pode acontecer do servidor público aposentado por invalidez aparecer lá no médico para fazer a sua avaliação periódica, passa por uma inspeção, e o médico constata que houve a recuperação da capacidade. E nesta situação, por exemplo, ele sofreu um acidente vascular cerebral terrível e perdeu completamente as capacidades psíquicas. Ele não só, assim, a pessoa ficou completamente sem condições de comunicação, sem condições de formular pensamento. E os familiares que levam periodicamente aquele ex-servidor, agora servidor aposentado, para fazer avaliação. E um belo dia, sei lá, por algum milagre, ou por algum milagre da ciência, aquela pessoa recupera as suas capacidades motoras ou as suas capacidades psíquicas, por força da constatação de que aquela pessoa voltou às condições anteriores. O médico é obrigado a declarar que aquela pessoa está boa de novo, e se ela está boa de novo, ela tem o dever de voltar ao serviço público. Ou seja, acontece nesta situação a reversão da aposentadoria por invalidez, porque as condições que determinavam a aposentadoria por invalidez deixam de existir. É claro que eu usei agora uma situação de milagre, mas eu vou dar uma situação mais comum. As pessoas, elas sofrem alguma limitação física ou psíquica, e essa limitação é suficiente para aposentar por invalidez. Aquela perda das capacidades físicas ou psíquicas, ela não é absoluta, mas ela é suficiente para impedir o exercício do cargo. Por exemplo, a pessoa, eu acho que o melhor exemplo, né, o professor com depressão, crise de pânico, ou o policial militar com crise de pânico que não consegue fazer mais o policiamento ostensivo por causa de algum choque, por causa de alguma crise que foi disparada por força de um enfrentamento policial. Essa pessoa não tem condições físicas de fazer de sofrer um novo enfrentamento, de realizar um novo policiamento ostensivo, motivo que sei lá, foi tão grave que ele acabou, assim, foi uma crise terrível, ele precisa ser aposentado. E no caso da depressão, precisa ser aposentado também. Mas por força de tratamento médico, por força de ministração de
de medicamentos e por força de afastamento, assim, não existe mais o risco de sofrer aquela situação, quer dizer, com a aposentadoria aquele professor deixa a sala de aula, por força da aposentadoria aquele policial deixa o policiamento ostensivo, e com o uso de medicamentos, sei lá, com acompanhamento médico, psicológico, aquela situação que causava aquele transtorno todo na pessoa deixa de existir, ou seja, ele pode passar numa avaliação médica e a avaliação atestar que aquela pessoa está recuperada. E não precisa recuperar completamente, mas pode atestar que a recuperação é suficiente para ela retornar às atividades. E ainda que a pessoa não e de repente o médico atesta isso, e a simples declaração de que a pessoa está apta a voltar àquela situação já causa todo um transtorno na pessoa de novo. Não importa. O fato do médico ter avaliado que aquela pessoa se recuperou o suficiente para retornar às atividades impõe a reversão da sua aposentadoria por invalidez. Ele é obrigado a voltar ao serviço público e se ele não voltar, ele perde a aposentadoria. E existe a segunda situação. Existe no serviço público a aposentadoria voluntária. O servidor público, ele, pelo artigo 40, não me lembro agora qual é o inciso e o artigo, ele pode pedir a aposentadoria voluntária se ele tiver um determinado tempo de contribuição do serviço público, se ele estiver no serviço público um determinado tempo, ou seja, se ele tiver determinadas condições. Antigamente, antes da reforma previdenciária, era assim: se o servidor público homem tiver 35 anos de serviço público e tiver 60 anos de idade, ele tem o direito de se aposentar. Então, com 60 anos de idade, 35 anos de serviço público, ele pode pedir a sua aposentadoria e ele aposentava com vencimentos integrais. Não acontece mais isso, tá? Houve uma série de alterações. Os novos servidores públicos que ingressaram no serviço público após a reforma previdenciária não tem mais como se aposentar integralmente. E vocês vão ver isso no 5º ano em Direito Previdenciário. Mas voltando aqui, existe ainda a possibilidade do servidor público cansado do serviço público e achar que lá para os 65, 70 anos de idade, ele tem aposentadoria garantida por lei, e olha, vou me aposentar, não quero mais saber disso, vou cuidar dos meus netos, eu vou fazer outra coisa na minha vida. E ele aposentou voluntariamente, ele tem o direito de pedir aposentadoria, a aposentadoria foi concedida. Porém, existe a possibilidade daquele aposentado ficar com saudade de trabalhar no gabinete, ficar com saudade de voltar para o escritório, ficar com saudade de voltar para o serviço público. E aí ele pode chegar até o antigo chefe dele, chega lá no departamento dele e fala assim: chefe, eu queria voltar para o serviço público. E é possível isso acontecer, é possível reverter a aposentadoria voluntária, mas para tanto é preciso saber se naquele serviço público há interesse no retorno do aposentado, ou seja, ele se aposentou voluntariamente, e o chefe dele precisa verificar se há interesse do serviço público de haver a reversão da aposentadoria. E é preciso saber se aquilo aconteceu há menos de 5 anos. Se por acaso já faz mais de 5 anos que houve a aposentadoria voluntária, ela não pode ser mais revertida, porque é um prazo prescricional ou decadencial, não me lembro agora, de 5 anos para a reversão. E também é preciso que o servidor não tenha 70 anos, ou, dependendo por causa da emenda constitucional 88, 70 ou 75 anos, porque 70 ou 75 anos é a idade da aposentadoria compulsória. No serviço público de nível técnico, não é possível ficar além dos 70 anos, e em algumas carreiras do serviço público não é possível ficar além dos 75 anos, ou seja, não dá para você pedir a reversão da aposentadoria se você já tiver em idade de aposentadoria compulsória, ok? E também é preciso saber se o servidor era estável à época, né? Isso só vale para o serviço público estável, e se há cargo disponível. Se os cargos estiverem todos preenchidos, não há como reverter a aposentadoria daquele servidor. Então, há tantas situações aqui que eu não sei se já houve, eu não sei se já houve, de fato, no mundo real, alguma reversão de aposentadoria voluntária. Porém, existem incontáveis situações de reversão de aposentadoria por invalidez. Ok? Próximo item, bom, vamos lá no chat para ver se não há nenhuma pergunta aqui que eu consiga enxergar no chat. Vamos continuar aqui. Aproveitamento.
trata-se do retorno ao exercício de servidores postos em disponibilidade. Ó, o servidor público, ele é estável, o servidor público ele tem direito subjetivo ao seu cargo, ele só sai do cargo por processo administrativo disciplinar ou sentença transitada em julgado que o retire do cargo por algum crime contra a administração pública ou improbidade administrativa. Tudo bem. Porém, existe algo contra o qual o servidor estável não tem nenhuma vacina. É perfeitamente possível que a administração pública apresente um projeto de lei ou legislativo dizendo o seguinte: olha, nós estamos fazendo uma alteração da estrutura administrativa e nós vamos extinguir um cargo ou nós vamos extinguir um departamento inteiro. Por exemplo, existia antes o atual governo federal, ele extinguiu 2 ministérios, ele extinguiu o Ministério das Cidades e ele extinguiu o Ministério do Trabalho. Muitas das funções que eram exercidas por esses ministérios foram aproveitadas, foram assumidas por outros ministérios. Mas muitos cargos previstos na estrutura do Ministério das Cidades e muitos cargos previstos na estrutura do Ministério do Trabalho foram simplesmente extintos. E eu estou falando de cargos públicos estáveis, ou seja, havia um cargo público estável, havia um servidor público naquele cargo e havia uma pessoa trabalhando ali. Com a extinção do cargo, o servidor público que tem direito ao cargo, ele perdeu o cargo. Assim, como não há mais cargo, ele simplesmente é colocado em disponibilidade. Olha, o senhor é servidor público estável, estava aqui no Ministério das Cidades, mas como o seu cargo deixou de existir, nós não temos mais como colocá-lo em outro lugar. Então, o senhor fica em disponibilidade. O senhor ou a senhora continua recebendo vencimentos, porém proporcionais ao tempo de serviço. E quando a gente achar um cargo afim, ou seja, quando a gente achar aqui no Ministério da Infraestrutura, quando a gente achar aqui no Ministério da Indústria e Comércio, quando a gente achar aqui no Ministério do Desenvolvimento Regional algum cargo que seja vago e que seja afim ao seu cargo, nós faremos o seu aproveitamento. Ou seja, o aproveitamento ele é obrigatório, porque se o servidor não... Vamos lá. Se o servidor ele foi posto em disponibilidade, significa que o poder público vai continuar gastando o dinheiro com ele, ele não vai prestar serviço público nenhum. É preciso que a administração pública encontre lugar para esse servidor público em disponibilidade. Então, se tiver por acaso algum cargo vago, antes desse cargo vago ser colocado para preenchimento por promoção ou por concurso público, é preciso identificar quem são os servidores em disponibilidade, quem são os servidores públicos estáveis que estão em casa aguardando o aproveitamento para aproveitar esses servidores, ou seja, a administração pública, ela precisa se organizar, ela precisa colocar esse pessoal, servidor público estável, para trabalhar em cargos afins. Se o servidor, ele encontra um cargo para ele, e ele é chamado para tomar posse no novo cargo, ele tem que ir, porque se ele não for tomar posse, a disponibilidade é cassada e com isso ele perde o direito aos vencimentos proporcionais. É como se ele, aliás, ele deixa de ser servidor público porque ele não cumpriu o dever de tomar posse do novo cargo após a disponibilidade realizada. Ok? Nós temos agora, não sei se vocês estão com alguma dúvida, deixa eu ver. Não há aqui. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso reintegração. Aqui é uma situação de, assim, o servidor público, para ser reintegrado, ele precisa deixar de ser servidor público para ser servidor público de novo. Ele é renomeado, ele é reempossado, então por isso que a gente chama a situação de reinvestidura. O nome completo aqui é reintegração de posse ao cargo. Mas para evitar problemas com direitos reais, vamos ficar apenas com o apelido ou com um nome mais curtinho, reintegração. A reintegração ela acontece numa situação em que o servidor perdeu o cargo público por demissão. Houve processo administrativo disciplinar e esse processo administrativo disciplinar determinou a demissão do servidor. Ou seja, a administração pública pode
Aliás, ela deve instaurar processo administrativo disciplinar sempre que encontrar uma situação de ilicitude, ou seja, o servidor parece que realizou uma conduta e essa conduta determina, tem por consequência, a demissão desse servidor. Por exemplo, o servidor foi pego brigando dentro da repartição, ele foi pego roubando dinheiro na repartição, ele foi pego cometendo um crime na repartição pública. Independentemente de ter cometido o crime ou não, ele precisa, para ser demitido, de um processo disciplinar, um processo administrativo disciplinar. Apenas após o processo administrativo disciplinar ter sido realizado e, ao final, ter sido, assim, foi constatado pelo processo administrativo disciplinar que aquele servidor público agiu, né, realizou aquela conduta ilícita. Conduta esta passível de determinar sua demissão. Apenas depois disso, ele deve ser demitido por ato do chefe do poder público ao qual ele está vinculado. Bom, nessa situação, ele é demitido e ele deixa de ser servidor público. Porém, o servidor público estável, demitido por força de processo administrativo disciplinar, tem direito de ajuizar uma ação de reintegração de posse. Ou seja, ele pode perfeitamente ajuizar uma ação e dizer o seguinte: olha, houve alguma nulidade no processo administrativo disciplinar, ou no processo administrativo disciplinar não se utilizou, não se levou em conta uma determinada prova, ou o processo administrativo disciplinar não concluiu, mas apenas, assim, houve direcionamento, faltou impessoalidade e quiseram decidir daquele jeito, mas o que aconteceu no processo administrativo disciplinar foi injusto, não é verdade que eu me conduzi daquele jeito. E no processo administrativo, no processo judicial, o juiz pode, por força das provas produzidas naquele processo judicial, entender que o processo administrativo disciplinar ele não foi feito de maneira correta e ele pode declarar no mérito que aquele servidor não se conduziu da forma como apontada para ele. Teve uma conduta que ele foi imputado e o juiz, no processo judicial, entendeu, em sua decisão de mérito, que aquilo não aconteceu. Ou seja, o juiz, em decisão de mérito, após o trânsito em julgado, declara que aquela pessoa, que aquela sentença é procedente e que o servidor público demitido por processo administrativo disciplinar deve ser reintegrado ao cargo como se jamais tivesse sido demitido. Ou seja, o servidor público ele retorna ao serviço público, ele é reintegrado ao serviço público e ele não é reintegrado no ponto em que ele estava, ele vai ser reintegrado naquela carreira. E, dependendo do tempo que o processo judicial demorou, ele vai ser reintegrado no ponto em que ele estaria se não tivesse sido demitido, ou seja, ele vai receber todos os reflexos da sua carreira que não foram aproveitados, ou seja, ele vai retomar no serviço público, vamos dizer que o processo judicial demorou 5 anos, ele vai voltar ao serviço público e ele vai ter direito a 5 anos de remuneração atrasada que ele não recebeu e vai ter uma declaração de que faz de conta, né? É como se ele tivesse os 5 anos de serviço público. Vamos imaginar que ele seja um profissional de 65 anos de idade e ele é reintegrado ao cargo aos 70 anos de idade. Aos 70 anos de idade, ele deve ser aposentado compulsoriamente, porque isso é uma determinação constitucional, e ele ele acabou de ganhar o processo judicial e ele vai ser aposentado compulsoriamente, porque ele tem 70 anos de idade, e vai ser aposentado com a remuneração equivalente, não ao valor que ele tinha aos 65 anos de idade, mas à remuneração que ele tem direito agora aos 70 anos de idade, como se durante esses últimos 5 anos ele tivesse recebido todas as promoções, todos os repiques, todos os valores a que ele teria direito se tivesse seguido normalmente a sua carreira. Não sei se eu consegui explicar adequadamente, não sei se vocês estão aí me ouvindo, mas a ideia é basicamente essa. E aí tem uma coisa interessante: se por acaso o cargo dele foi transformado, ou seja, teve uma lei que transformou o cargo dele em um novo cargo, ele vai para o novo cargo. E se o cargo dele foi extinto, ele fica em disponibilidade. E se tiver alguém no cargo dele, isso aqui é muito comum,
Quando alguém é demitido, o cargo dele fica vago, e aquele cargo ele vai ficar disponível para ser lotado por outro servidor, seja por concurso público, seja por promoção. Bom, o que acontece? Alguém passou no concurso público, alguém foi promovido e foi parar no cargo dessa pessoa demitida. Esta pessoa demitida, quando ela é reintegrada, ela tem direito a voltar para o cargo que era dela. Então, se tiver alguém no cargo, este alguém volta para seu cargo de origem ou fica em disponibilidade se não tiver cargo de origem. Ok? Essas são as situações. Aí, se a pessoa acabou de passar num concurso público e não é estável ainda, existe a possibilidade, em última análise, dessa pessoa ser exonerada, porque afinal de contas ela não tem estabilidade no cargo. Mas isso é uma situação que dificilmente acontece, ok? Porque, bom, dificilmente acontece porque a administração acaba fazendo de tudo para que aquela pessoa que passou no concurso e fica naquele cargo, para assim, como ela não tem culpa nenhuma, como ela não tem responsabilidade nenhuma, a administração pública acaba fazendo um esforço muito grande para manter aquela pessoa no serviço público em uma outra situação, em um outro cargo. Bom, vamos lá. Recondução. Ok? Isso é uma situação interessante. A ideia da recondução é permitir que o serviço público seja sempre preenchido por pessoas que, assim, o serviço público quer que as melhores pessoas participem da sua estrutura. E às vezes interessa para o serviço público que pessoas boas que já têm cargos públicos prestem concursos para cargos melhores ou cargos mais elevados. Mas vamos imaginar a seguinte situação: você é servidor público, sei lá, você é um técnico judiciário e você acha que vale a pena prestar um concurso para analista judiciário. Agora, depois que durante o tempo que você era técnico, você fez uma faculdade e agora você, por ter a faculdade, por você ser uma pessoa graduada no ensino superior, você tem o direito, você tem o pré-requisito necessário a ser analista. A diferença da carreira do técnico para a carreira do analista é que a carreira do técnico ela é baseada em ensino técnico, ensino médio, e a carreira do analista ela é baseada em critério de nível superior. Ou seja, você é técnico e presta um concurso agora que você tem faculdade para o cargo de analista e você passa nesse concurso. Você era um técnico e você tinha estabilidade no cargo, você era um técnico estável, ninguém te tirava do cargo. E você vai para o analista. Você chegou ali no cargo de analista e você uh, e você Gente, eu saí aqui do sistema, mas eu acho que eu voltei. Se vocês estão me ouvindo, por favor, me avisem, porque o meu sistema parou de funcionar por alguns segundos, eu estou de volta agora. Beleza, obrigado. Bom, você se torna analista, mas quando você entrou você pediu exoneração do cargo de técnico para você poder se tornar analista. Você não pode ser analista e técnico ao mesmo tempo. Então você deixa de ser analista, desculpa, você deixa de ser técnico, você para de receber a remuneração por ser técnico, você deixa a carreira de técnico para começar a partir de hoje a carreira de analista. Vou dar um outro exemplo. Você era delegado de polícia e você deixa a carreira de delegado de polícia, que você já é delegado há 10 anos, para começar a carreira, sei lá, como promotor público substituto. Você sai de uma carreira e entra em outra. Bom, o que acontece se você, nesta nova carreira, não passa no estágio probatório? Se nesta nova carreira, sei lá, os avaliadores do seu desempenho chegam à conclusão de que você não nasceu para esta nova carreira, você não é um bom profissional agora, e eles entendem, eles fazem uma avaliação sua e dizem assim, olha, você não será servidor público aqui, você não será confirmado no cargo. Ou seja, você era servidor público, você deixa a sua carreira para ingressar numa nova carreira, só que você não passa no estágio probatório. Ao não passar no estágio probatório, você é exonerado do cargo, você deixa a carreira, porque quem não passa no estágio probatório não pode ficar. E você não tem como voltar na carreira anterior, porque você já a deixou.
Para evitar essa situação e para permitir, para incentivar as pessoas, para tirar esse risco, o serviço público no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, promove esse provimento derivado chamado, vamos voltar aqui para o chamado recondução. Qual que é a ideia? Quando você pede exoneração de um cargo, você escreve assim, ó, peço exoneração do meu cargo de técnico, do meu cargo de delegado, para assumir uma nova carreira. Eu passei num novo concurso público, eu fui aprovado e eu estou deixando a carreira para me tornar analista, estou deixando a carreira para me tornar membro do Ministério Público. Ou seja, fica registrado que você saiu para assumir, para tomar posse de um novo cargo. Ou seja, vamos imaginar que 3 anos depois, você não foi aprovado no estágio probatório da sua nova carreira. Você, com base nesta informação de que você não passou naquele estágio probatório, você tem o direito de retornar na sua antiga carreira, entregar uma cartinha. Ela falou assim, oi chefe, lembra de mim? Eu era servidor público aqui, eu pedi exoneração para assumir um novo cargo, mas eu não passei no estágio probatório lá. Então, pelo artigo 29 aqui da Lei 8.112, eu quero ser reconduzido ao meu antigo cargo. E olha que interessante, pelo inciso 1º, o seu chefe, ele é obrigado a devolver o cargo para você. E se o seu cargo originário estiver ocupado, o seu ocupante vai ter que ser aproveitado em outro cargo. E se não tiver outro cargo disponível, este servidor vai ficar em disponibilidade, porque você é mais antigo, você tem o direito à recondução. E situação segundo, inciso 2º, a situação de recondução é a seguinte, a situação em que o servidor público está num cargo cujo titular anterior é reintegrado. Teve uma reintegração, a pessoa reintegrada, depois de um processo judicial, volta ao seu cargo de origem. Eu sou a pessoa que estava no cargo dela e, por causa disso, eu sou reconduzido ao meu cargo anterior, porque, afinal de contas, aquela pessoa tem preferência no cargo dela. Essas são as duas situações da recondução do servidor ao cargo, ok? Esses são os provimentos, e após falar de todos os provimentos, originário e derivados, nós vamos para o item 4, falar de posse do servidor público. E o que é a posse? A posse é um ato solene que formaliza a investidura do servidor no cargo. Se você preferir, é o ato solene que complementa a nomeação. Nomeação sem posse não é investidura. A investidura, ela só se confirma, ela só se complementa, ela só se realiza após o Estado dar posse ao servidor. É um momento em que o servidor passa a ter competência administrativa para o exercício de suas funções. É o momento em que o servidor público recebe seus poderes de super-herói. Antes de tomar posse, a pessoa não é servidora pública, a pessoa não tem competência administrativa, ela não se vincula ao cargo para o qual foi nomeada. E tem essa coisa importante, tá? Pelo menos pela Lei 8.112, no artigo 13, quem é aprovado em concurso público, ele pode ser nomeado dentro dos 2 anos do prazo do concurso, segundo a lei. E assim que ele for nomeado, ele tem 30 dias para tomar posse. E este prazo é decadencial. Ou seja, por que 30 dias, né? Hoje, vocês estão acostumados com internet 5G, e na mesma forma, no mesmo dia que o seu nome aparece lá como nomeado, você já sabe, você já recebe um push do sistema com a informação de que o seu nome saiu no Diário Oficial. Mas antes, né, quando a gente estava na Idade da Pedra e não tinha internet, até a década de 90, quando essa lei foi publicada, o único jeito da gente saber se, ao prestar concurso público, nós fomos nomeados ou não, era ler o Diário Oficial. Ninguém contava para a gente, não existia nenhum sistema de informação que nos mandava a informação de que nós fomos nomeados. Ou seja, se você não era da cidade de São Paulo, você não tinha acesso ao Diário Oficial, você tinha que ir para São Paulo comprar o Diário Oficial na banca de jornal e comprar o Diário Oficial dos últimos 15 dias, porque não dá para ir para São Paulo, não dá para ir para uma cidade grande todo dia ou toda semana, e ler o Diário Oficial e
ver se naquele tempo, naqueles últimos dias, você foi nomeado ou não. E às vezes acontecia de você só poder ir de mês em mês, sei lá, assim, 30 dias era um prazo razoável para permitir, sei lá, que alguém de Araçatuba poderia chegar. Na hora, Araçatuba tem acesso ao diário oficial, mas alguém de uma cidade pequenininha, longe de cidades grandes, quer dizer, precisa se deslocar até uma cidade em que haja acesso ao diário oficial para saber se foi nomeado ou não. Sabendo que foi nomeado, tem que ir tem que se deslocar necessariamente até o local do órgão público para tomar posse. Vamos imaginar que você foi nomeado para juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, juiz do Tribunal Regional Federal. O único jeito de você tomar posse é na sede do tribunal em São Paulo. Ou você vai para lá, ou você tem que tomar posse de um cargo federal em Brasília. O único jeito de tomar posse é ir para Brasília tomando posse lá. Bom, aqui em São Paulo fica até mais tranquilo, mas imagina se você mora, se você, como essa lei é federal, imagina se você mora numa zona rural de uma cidade muito afastada, de um estado como o Pará ou Amazonas, fica muito mais complicado. Esses 30 dias acabavam sendo razoáveis para a pessoa ter tempo de ter condições de saber se houve nomeação ou não. Eu me lembro que na década de 80, década de 90, era comum pessoas se cotizarem para saírem da cidade pequena, irem até a cidade grande, e uma pessoa comprava o diário oficial e via se todas as pessoas que prestaram concurso e naquela época também não tinha câmera, não tinha disponível, não tinha nem celular, ficava difícil tirar foto para provar que a pessoa não tinha sido nomeada ou que a nomeação não tinha saído ainda. E naquela época, como eu falei, a nomeação ela podia acontecer dentro de 2 anos, ou seja, por 2 anos a pessoa tinha que se virar para saber se a nomeação aconteceu ou não, porque não existia como entrar em contato com o órgão público para saber se ele. E aí, meu nome já saiu? A resposta era: veja no Diário Oficial. Ponto. Ok? E 30 dias é suficiente. E aí tem uma coisa importante, tá? Para tomar posse, é preciso passar antes por inspeção médica, que o declare apto física e mentalmente. Por isso, é melhor não deixar a nomeação para o último dia, porque talvez não dê tempo de você fazer a inspeção médica fica pronta e você chegar a tempo de tomar posse até às 5 ou 6 horas da tarde, que é um horário que fecha o expediente na repartição pública. Se você for tomar posse, você tem que tomar posse no horário do expediente, não adianta você ir depois do horário que não vai ter ninguém para dar posse para você. E se você for tomar posse, se você não tiver inspeção médica, fica complicado. É claro que é possível protestar pela apresentação posterior da inspeção médica, mas, assim, como você vai tratar de situações específicas, é melhor você levar a inspeção médica antes, porque, afinal de contas, a inspeção médica é prévia. Numa situação dessas, como é que se resolve? É possível tomar posse por procuração. Muitas vezes a pessoa, puxa vida, a nomeação acontece, tem 30 dias para tomar posse, você só fica sabendo disso dentro dos 30 dias e você está vivendo tua vida e você viajou, você tirou férias naquele período. Veja, o poder público não está nem aí se você tirou férias e a nomeação aconteceu ali e você só vai ver depois, né? Não adianta você chegar, olha, nesses últimos 30 dias eu estava de férias, não dá para você me renomear, né? Não dá para você reverter, não tem jeito. Tanto que toda pessoa que é classificada no concurso público e aguarda a nomeação, quando ela vai sair, por exemplo, 30 dias de férias, ou ela sai do Brasil, vai para o exterior, ela sempre deixava um procurador, deixava alguém com procuração para tomar posse para ela em caso de nomeação naquele período. E numa situação dessa, é claro que não dá para fazer inspeção médica. Então, quando as pessoas tomam posse por procuração, é claro que o procurador não vai fazer o exame médico para ela, né? O exame médico não tem como o procurador fazer. E nessa situação específica, é claro que assim que a pessoa retorna, ela deve se dirigir até o setor público onde ela tomou posse por procuração e apresentar a inspeção médica realizada no primeiro momento possível, ok? E como que a posse acontece? Vai até o determinado
gabinete até o determinado local do setor público, onde há o livro de posse, é um livro em que estão registrados todas as posses, ou seja, todas as investiduras do serviço público, e esta posse é possível não, é sempre interessante que a pessoa, após a assinatura do livro de posse, peça a expedição de uma certidão, ou seja, o servidor público responsável por dar posse aos nomeados no serviço público, certifique da fé de que aquela pessoa, naquela data, naquele horário, tomou posse do cargo X e que aquela posse aconteceu naquela data, naquele horário, para o exercício de determinada função, e também indica qual é o cargo que aquela pessoa tomou posse e onde é que ela vai exercer as suas atividades. E aí nós passamos para o próximo item, que é a entrada em exercício. A pessoa, ela toma posse, mas ela não trabalhou ainda, ela não exerceu. Tomar posse é condição necessária para entrar em exercício. E você só entra em exercício depois que for nomeado e depois que tomar posse do seu cargo. E pelo artigo 15 lá da lei, significa que exercício, entrar em exercício, é o início efetivo do desempenho das suas atribuições. É o momento a partir do qual passa a realizar as funções públicas atinentes ao cargo. Então, veja, você tomou posse lá de juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo, lá na sede do Tribunal de Justiça, mas pela sua classificação, você acabou, ou sei lá, você passou em primeiro lugar no concurso público e você é da cidade de São José do Rio Preto. E você, por primeiro colocado no seu concurso público, pode escolher as vagas disponíveis. E tem uma vaga para juiz em São José do Rio Preto. E você, puxa vida, eu sou daqui, eu sou de Rio Preto, eu quero continuar morando aqui, então eu vou escolher para começar minha carreira, eu vou entrar em exercício em Rio Preto. Perfeito, você, a partir do momento que tomou posse na cidade de São Paulo, vai escrever lá que você tem 15 dias para, desculpa, tá, gente, o 15 dias aqui é da lei do serviço público, não é da lei da magistratura, mas vamos continuar com o exemplo. Você precisa se apresentar lá na vara de Rio Preto dentro de 15 dias. Então, se você, dentro da posse, se você em 15 dias não começar a trabalhar, você vai ser exonerado, que é uma palavra técnica para dizer você vai ser demitido sem justa causa. Então, vamos voltar. Se você é nomeado, você tem 30 dias para tomar posse, ou seja, da data da nomeação que sai no Diário Oficial, você tem 30 dias corridos, não são 30 dias úteis, para tomar posse. E da data que você toma posse, você tem 15 dias para começar a trabalhar. Por que todos esses dias? Porque às vezes não, né? Você, de repente, mora numa cidade como Campinas, e você, ao tomar posse, você é designado para trabalhar numa cidade distante de Campinas, que não dá para você ir e voltar. Você tem que, como você vai iniciar uma carreira em determinado local, você tem que se mudar para aquele local. E 15 dias acaba sendo um tempo razoável para a pessoa começar a se organizar. Ou seja, você tem 15 dias para ir até lá e entrar em exercício. Vamos imaginar que você não conseguiu se organizar. Você não conseguiu fazer a tua mudança, ainda está tudo muito complicado. Olha, dentro desses 15 dias, vá até o local e entre em exercício para evitar a sua exoneração. A partir daquele momento que você entrou em exercício, você se ajeita, você se vira para, sei lá, perder alguns dias, ainda que seja perder alguma remuneração, para poder fazer a sua mudança. Mas se você não iniciar suas atividades dentro de 15 dias, você será exonerado. Ou seja, você, como tomou posse, é servidor público. Você entrou em exercício, tudo bem. Agora, se você não entrar em exercício dentro desse prazo, você que era servidor público pela posse, deixa de ser servidor público, é exonerado, porque não entrou em exercício. Ok? E se você é nomeado e não toma posse, você perde o direito à posse e nunca foi servidor público. Ok? Você não é servidor público antes de tomar posse. Tudo bem até aqui? Vamos ver aqui a sua... Gente, vocês estão entendendo tudo, porque não tem pergunta nenhuma. Maravilha. Vamos continuar. Estágio probatório. Alguém que sabe inglês bem pra caramba aí, sabe me dizer o que é probation em inglês? Isso é falso cognato, tá, gente? Estágio probatório é o período pelo qual o servidor público estará em avaliação de desempenho para a verificação se ele tem as qualidades necessárias à prestação do serviço.
ok? Então, qual que é a definição de estágio probatório? Período de avaliação do servidor, e veja, esta avaliação, ela acontece, esse período é de 2 ou 3 anos, dependendo do serviço público. No serviço público federal é de 3 anos. Aliás, entre os servidores estáveis, a regra é de 3 anos, e entre os vitalícios é de 2 anos. Vitalício, membros do MP, juízes, conselheiros do Tribunal de Contas. Bom, o que é o estágio probatório? É um período de avaliação do servidor, e esta avaliação, ela tem por base assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Ou seja, os critérios da avaliação do servidor público está lá no artigo 20 da Lei 8.112. Ele será avaliado se ele é assíduo, se ele é disciplinado, se ele tem boa iniciativa, se ele é produtivo e se ele é responsável. Esses são os critérios para saber se a pessoa vai ser confirmado no cargo ou se vai ser exonerado. O servidor público ele só se torna estável, ou no caso dos promotores e juízes, só se torna vitalício após a aprovação nesse estágio. Lá na Lei 8.112 está dizendo que o período é de 24 meses, mas a Constituição ela diz 3 anos. Então, fica 3 anos para os servidores estáveis, o estágio probatório, ok? Vamos lá. Durante o período... Pois não? Então, antes desse período, ele pode ser demitido a qualquer momento? Essa pergunta é excelente. Eu ia falar disso daqui a pouco, mas já que você antecipou, vamos lá. O servidor público, ele, para ser demitido, ele precisa passar por processo administrativo disciplinar. Mesmo, olha só que coisa doida que eu vou falar para você. Mesmo o servidor do cargo em comissão, aquela pessoa que foi livremente nomeada para ser chefe, supervisor ou assessor, chefe, diretor ou assessor, para ser demitido, ele precisa ser submetido a um processo administrativo disciplinar. O servidor público que ainda não é estável porque está em estágio probatório, vamos imaginar que ele foi pego roubando, tá bom? Ele foi pego com uma arma na mão, falando para o chefe dele do departamento, passa a carteira ou eu te mato, ok? Então, eu estou dando um exemplo absurdo, tá bom? Mas assim, as câmeras de monitoramento, há 15 testemunhas que foram lá, estavam no galpão, estavam no gabinete, estavam no guichê, 15 pessoas viram aquele servidor público ainda em estágio probatório apontando uma arma para o chefe e pedindo para ele dar a carteira para ele. Ou seja, ficou claro ali uma situação de cometimento de crime na repartição pública por um servidor. Mesmo nessa situação, é preciso um processo administrativo disciplinar em que será constatado que ele cometeu um ilícito passível de demissão e assim ele será demitido. Ou seja, mesmo o servidor em estágio probatório, para ser demitido, que significa ser demitido por justa causa prevista em lei, esta justa causa prevista em lei precisa ser constatada por processo administrativo disciplinar. Mesmo o servidor, ainda que esteja em estágio probatório, para ser demitido, é preciso que haja processo administrativo disciplinar. Demitir, por qualquer motivo, o servidor público em estágio probatório é uma afronta à legalidade. E este servidor público ainda não é estável, ele tem direito a entrar com uma ação de reintegração de posse ao cargo porque foi demitido sem a realização do processo disciplinar. Eu não sei quem fez a pergunta, não sei se eu respondi. Fui eu, professor, respondeu sim, entendi, muito obrigada. Eu vou continuar essa situação. E outra, como eu falei, vamos lembrar do período. Desculpa, você falou fui eu, mas eu não sei quem é o fui eu não estou conseguindo ver você. É a Raquel, professor. Excelente. Raquel, olha, vamos voltar aqui, eu não sei se você está vendo o meu texto, está escrito aqui, período de avaliação do servidor, e qual é o critério de avaliação? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Aqui não está mostrando que ele vai ser avaliado se ele comete crimes ou não.
Aqui vai ser avaliado, não vai ser avaliado se ele, assim, quaisquer outros objetivos, quaisquer outros objetos. O critério é assim, olha, você vai ser aprovado no seu estágio probatório se você for assíduo, se você for disciplinado, se você tiver boa iniciativa, se você for produtivo e se você for responsável. Se você, por acaso, cometer crimes, ou se você não cometer crimes, isto não é objeto da avaliação do estágio probatório. Então não adianta você falar, eu não vou aprovar esse cara porque ele torce para um outro time, porque ele é grosso, porque ele não é educado, sabe? Assim, não são critérios atinentes à avaliação de estágio probatório. Isto não entra, ou não deve, objetivamente, de acordo com o princípio da impessoalidade, da isonomia e também da estrita legalidade, entrar no critério de aprovação do estágio probatório. Então, qualquer outra coisa que não seja isto, não é objeto de estágio probatório, e se ele por acaso for demitido, ou se por acaso o estágio probatório, e uma coisa complicada, tá? Se acontecer qualquer coisa no serviço público, ele por ainda não ser confirmado no cargo, a única coisa que pode acontecer é falar assim, olha, nós avaliamos você e identificamos que você não é assíduo. E porque você não é assíduo, você será exonerado. O que esse servidor faz? Com base nesse relatório de reprovação no estágio probatório, ele pode judicializar, ou ele pode recorrer administrativamente e falar assim, olha, estão dizendo que eu não sou assíduo, mas eu sempre cheguei aqui antes das 8, todos os dias. Estão dizendo que eu não sou disciplinado, mas qual que é o critério? O que eu fiz de errado aqui? Ah, você não é disciplinado porque, sei lá, conta uma história. Mas essa história não aconteceu, esse motivo é falso. Ah, você não tem iniciativa. Como não? Estou sempre aqui à disposição. Ou seja, é possível fazer prova. Ah, eu não sou produtivo. Como não? Todo mundo aqui resolve 15 processos por dia, eu estou resolvendo, eu tenho uma média de resolução de 20. Eu não sou responsável, como não? Estou dando. Você consegue discutir, seja administrativamente ou mesmo judicialmente, os critérios de avaliação. E se por acaso alguém fala assim, esse servidor foi exonerado porque não passou no estágio probatório com base num sexto critério. Não existe sexto critério, são esses 5. Então a pessoa, veja, se por acaso a pessoa conseguir mostrar, é claro que pode haver uma situação política, uma situação de perseguição, e essa situação de perseguição é degringolar ou por um processo administrativo disciplinar, ou degringolar por um processo de reprovação no estágio probatório. Mas existe a possibilidade de discutir isso em recurso administrativo, existe a possibilidade de discutir isso judicialmente. E nessas situações, o servidor público consegue mostrar que foi perseguido, que não houve aquela situação, e consegue, ao final, comprovar que ele está confirmado no estágio probatório. Eu não sei se eu consegui complementar a resposta, tá bom? Conseguiu sim, professor, muito obrigada. Excelente, eu que agradeço. Então, vamos lá. Durante o período de estágio probatório, ou seja, durante os 2 anos ou 3 anos que ele está atuando, sem ser estável ainda, o servidor pode exercer quaisquer cargos em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento dentro do seu órgão e entidade. Veja, o que acontece é que não é porque ele está em estágio probatório que ele não é servidor público. A única coisa que aconteceu é que ele não tem ainda a estabilidade. Só isso. E se ele sair em licença, o período do estágio probatório fica suspenso. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa passou no concurso público, ela está em estágio probatório e ela recebe uma proposta para ficar 2 anos trabalhando na ONU. O que ela faz? Ela pede uma licença em que ela não vai receber, olha, eu estou saindo por 2 anos e eu volto daqui a 2 anos. Durante esse tempo, ou, sei lá, a pessoa ficou 120 dias em licença maternidade. Esses 4 meses, eles são devolvidos para ficar, assim, ou a pessoa saiu em licença médica. O estágio probatório fica suspenso em caso de qualquer tipo de licença, qualquer tipo de afastamento. E quando volta da licença, quando volta do afastamento, o estágio probatório continua a ser computado. É preciso que haja o efetivo exercício da atividade durante 3 anos, no caso de estáveis, ou 2 anos, no caso de vitalício, para a confirmação do estágio probatório. E ainda que, aí eu estava falando no finalzinho aí para a Raquel, né? Ainda que o servidor não seja estável durante esse período, sua dispensa por justa causa, sua demissão somente pode ocorrer após processo administrativo ou judicial em que lhe seja garantido contraditório e ampla defesa. Uma coisa interessante, durante o... Qual que é o problema aqui?
Vamos imaginar que nós estamos na França, né? E lá na França, vamos imaginar que alguém passou no concurso para juiz, né? E vai começar a trabalhar lá em Paris como juiz em Paris. E essa pessoa bota o terno, põe o taillé e vai todo confiante até o seu gabinete, entra no gabinete da vara em que vai começar a atuar e abre sem bater, né? Porque afinal de contas ele é o juiz, ele abre a porta e dá de cara com alguém sentado na cadeira de juiz. Então fica uma situação meio complicada, né? Aquela pessoa que acabou de passar no concurso, eu chego e disse, pô, boa tarde, posso saber o que você está fazendo na cadeira do juiz? Claro que pode, eu sou o juiz. Não, mas o juiz sou eu. Ah, foi você que passou no concurso? Né? Aí a pessoa responde, sim, fui eu, acabei de passar em primeiro lugar, eu sou o juiz nessa vara. Ah, que bonito, pega o banquinho, senta aqui do meu lado. Olha, eu sou o juiz tal, né? Eu estou aqui na carreira já há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e o tribunal me designou para ser o seu avaliador. Então, você vai sentar aqui do meu lado e você, por 2 anos ou 3 anos, vai estar sob minha supervisão. Você vai estar em estágio probatório e durante esses 2 ou 3 anos você vai ver tudo que eu faço e eu vou exigir de você relatórios, eu vou exigir de você que atue ao meu lado e que você veja, assim, de vez em quando eu vou fazer você atuar, mas eu sempre estarei do lado e sempre serei eu que vou assinar absolutamente tudo. E se por acaso você fizer alguma coisa que eu não gosto, eu vou pedir licença às partes, vou pedir licença às pessoas, para dizer, olha, não foi bem isso que o judiciário quis dizer, a decisão do judiciário é essa aqui que eu acabei de dar e não a que ele deu. Pô, peraí, mas quer dizer então que eu não vou poder nem dar uma sentença? Aí o juiz, que é o que está lá mais tempo, fala para o juiz que acabou de passar no concurso, você está doido? Você acha que o cidadão francês merece receber um ato administrativo, uma sentença judicial de alguém que acabou de passar no concurso, alguém que não foi treinado, alguém que nunca foi juiz? De forma alguma. Você vai ter um treinamento por 2 anos ou 3 anos, e depois desse treinamento em que você vai ficar aqui dentro estagiando, aí sim você vai ser confirmado no cargo, e a partir da confirmação no cargo, você vai ser estável, vai ser vitalício e vai exercer as atividades atinentes ao cargo com total independência e de modo autônomo, sozinho. Ou seja, o que é o estágio probatório? É a ideia do serviço público de que a pessoa passa no concurso e ficará durante o estágio probatório treinando, estagiando. E só depois que for confirmado no cargo, aí sim essa pessoa vai ter autonomia de exercer as suas atividades. Como é no Brasil, né? A pessoa passou no concurso público, seja para juiz, seja para qualquer atividade administrativa ou judiciária, e vai até o local. E quando ela chega no local, às vezes ela está sozinha. Ela é a única pessoa que vai realizar as atividades naquele local. Ou seja, ainda em estágio probatório, ainda às vezes sem um tutor, sem alguém para auxiliar, sem alguém para direcionar como fazer ou deixar de fazer, aquela pessoa acaba obrigada a exercer atos judiciários, atos administrativos, atos de Estado, sem uma supervisão, que é exatamente a previsão do estágio probatório, quando foi pensado pelo legislador. Nós temos, eu queria mostrar para vocês por que existe o estágio probatório e por que o estágio probatório não funciona do jeito que foi idealizado. A ideia do estágio probatório é que durante o estágio probatório, você, servidor público, não vai realizar atos administrativos, não vai realizar atos judiciários. Você não vai atuar para o público, você vai ficar aprendendo, você vai ficar treinando. Só que por uma questão de nós não termos tantos servidores públicos assim e o serviço público ser muito grande, a pessoa em estágio probatório acaba realizando atos administrativos, atos públicos, mesmo antes de ser estável. Mas veja, se por acaso esse servidor público em estágio probatório realiza um ato administrativo para um cidadão, aquele cidadão, ele vai receber aquele ato no Brasil como se fosse o próprio Estado dando aquele ato, e ainda que haja uma pressão, ainda que haja uma situação de sei lá, existe uma pressão política, uma pressão para que aquele servidor não haja daquele jeito, aquela pessoa não poderá ser demitida por ter agido daquele jeito. Deverá haver um processo administrativo disciplinar, independentemente dele já ser confirmado no cargo ou ainda não. Raquel, acho que agora eu completei a resposta, mas se por acaso houver alguma dúvida com relação a isso, fiquem inteiramente à vontade. E aí tem a confirmação. Um minutinho só, por favor. Desculpa, gente. Home office tem dessas. Bom, vamos lá. Confirmação, certo? Não basta o decurso do prazo do estágio probatório.
Ficar 3 anos no estágio probatório é condição necessária, mas não é suficiente. Para que a pessoa seja confirmada no cargo, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para esta finalidade. Essa avaliação ela precisa ocorrer pelo menos uma vez durante o período todo e, no mínimo, 4 meses antes do término do estágio probatório, porque é preciso que haja a avaliação, é preciso que os motivos da avaliação, os critérios, o resultado seja explicado ao servidor público em estágio probatório. Quando a gente recebe uma avaliação, nós precisamos entender por que a gente recebeu aquela nota, porque o nosso desempenho foi entendido daquele jeito. Se bem, Raquel, você está aí? Tô sim, professor. Raquel, imagina o seguinte, você tirou 9,5 na minha prova e você acha, tudo bem, tirou 9,5, não vou nem discutir, mas vamos imaginar que um belo dia você tira 4,5 na prova com alguém. Aí o que você faz? Você vai até o professor, professora, não entendi, por que o senhor me deu 4,5? Eu mereço 10. Aí o professor risca o 4,5 e põe 10. Você vai querer continuar explicando para o professor por que você merece o 10 se ele acabou de te dar o 10? Não. Não, você é muito sensata, né? Porque depois que você teve aquilo que você queria, não tem mais que ficar explicando. Já aconteceu, certo? Mas vamos imaginar que você... professor, o senhor poderia arredondar a minha nota aqui de 4,5 para 8, né? E o professor fala não. Qual é a pergunta que você tem o direito de fazer para ele? Por quê? Exatamente. Toda vez que nós não temos aquilo que nós queremos, nós temos o direito subjetivo de saber por que não. Ainda que seja um pedido meio doido, né? Não tem como arredondar de 4,5 para 8, né? Ainda assim, nós temos o direito de saber por que não. Se o Estado fala para nós, você está confirmado no cargo, eu não vou perguntar por que sim. Mas se eu não fui confirmado no cargo, eu tenho o direito de saber por que não. E é por isso que a avaliação deve ocorrer 4 meses antes do término, porque eu tenho o direito de recorrer, saber os motivos e continuar discutindo isso enquanto eu ainda estou no cargo, ok? Só que se eu não passei na avaliação e esse processo administrativo de avaliação, assim, eu mesmo com recurso, é mantido a reprovação no processo avaliativo, eu sou exonerado. Eu deixo, mesmo que eu tenha 3 anos de estágio probatório, como eu não fui aprovado na avaliação, eu serei exonerado. Claro que é possível um processo judicial de reintegração, dizendo, do mesmo jeito que existe um processo de reintegração em caso de processo administrativo disciplinar, em que não houve alguma coisa bem vista e que o juiz depois considera procedente pedido e eu sou reintegrado no cargo como servidor estável, se por acaso a avaliação periódica de desempenho, a avaliação de desempenho do estágio probatório foi feita de um jeito com a qual eu não concordo, eu digo que um critério lá não está bem feito, e eu judicialmente provo o meu ponto, a minha sentença é procedente, embora eu tenha sido exonerado, eu tenho direito à reintegração e tenho direito à confirmação no cargo. Tudo bem? Tudo bem. Excelente. E tem mais uma coisa. Vamos imaginar, Raquel, que você passa no concurso para juiz, para juíza, ou para promotor, ou para delegado, um concurso que você quiser, e o juiz, aliás, a avaliação, assim, não fazem nenhuma avaliação de desempenho sua. E porque não fizeram avaliação de desempenho, exoneram você. O que você acha disso? Errado, completamente errado. Porque foi contra você, é óbvio, né? Exatamente. Mas qual é o motivo? Veja, qual é a justificativa, né? O judiciário já tem algumas decisões bem fortes nesse sentido, dizendo o seguinte: se a administração não avaliou, significa que ela entendeu que não era necessário avaliar. Se não era necessário avaliar, é porque a pessoa estava bem considerada. Porque, assim, se a pessoa não faz as coisas direito, é claro que a gente vai querer avaliar aquela pessoa o mais rapidamente possível, para que ela se conserte. Então, se não houve avaliação, é o problema da administração pública. O estágio probatório é confirmado todas as vezes que não tiver, deve ser confirmado, melhor dizendo, todas as vezes em que não tiver havido avaliação. Atualmente, as avaliações são praticamente trimestrais, tá? Então, fiquem tranquilos que já tem uma estrutura de avaliação periódica em que todo mundo acaba sendo avaliado com uma periodicidade muito grande. Gente, pelo horário, eu vou continuar o item 9 na próxima aula.
Eu agradeço a presença de todas, de todos, para a gravação agora, e fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.